Já estamos de volta aqui com Bem Assim, olha só. Aqui na antiga Avenida Amélia Rosa, bairro da Jatiuca, os moradores eles estão um pouco indignados, porque tem um buraco aqui na avenida, gente, que já faz 3 meses que esse buraco está na avenida. E aí os moradores chamaram a nossa equipe, para poder ir lá e falar mais sobre essa situação. Quem foi conferir esse fato foi o repórter Viderlan Araújo. Vamos às informações. Olha, amigos da TV Mar Canal 25, nós estamos na Avenida Antônio Gomes de Barros, a conhecida Amélia Rosa. Hoje, a partir de hoje, tá? Desta terça-feira, dia 15 de maio, a Casal começa a realizar o processo de recuperação deste buraco que pelo menos já provocou até uma certa manifestação dos moradores, dos empresários. Nós acompanhamos semana passada a presença até de balões pela comemoração dos 3 meses desse buraco. E essa situação, pelo menos, vai começar a ser resolvida a partir de hoje pela Casal. Os técnicos já por aqui, o pessoal já distribuindo todo o aparato para poder realizar já a interdição parcialmente, a informação que nós recebemos da Avenida Amélia Rosa, né? A interdição parcial, né, que vai acontecer nesse local aqui, enquanto os técnicos dessa construtora, eles passam justamente para poder colocar esse material e já providenciar a interdição parcial da Avenida Amélia Rosa, do trecho de quem vem da praia com sentido ao Maceió Shopping. Lembrando que na semana passada nós também acompanhamos, né, o Fernando Palmeira veio por aqui para poder acompanhar o VT, né, foi feito aqui pela TV Mar Canal 25, em que os moradores colocaram balões para comemorar os 3 meses do buraco, né? E isso deve ser resolvido pelos próximos dias. Nós tentamos, inclusive, contato com o engenheiro responsável, mas ele ainda não se encontra no local. Esse buraco, por exemplo, estava provocando muitos transtornos, não só para os condutores que trafegavam aqui no local, como os empresários, já que aqui nas proximidades tem muitos estabelecimentos comerciais e também moradores, já que existe também muitas residências aqui no entorno da Avenida Amélia Rosa. Então isso estava provocando realmente esse buraco, muitos transtornos. Lembrando que na palavra oficial da Casal, a ideia é reparar a rede coletora de esgoto. Disseram que há um extravasamento de esgoto neste local e que os dutos estão a 5 metros de profundidade. Eles ainda terão que encontrar onde está o vazamento para poder resolver esse problema aqui relacionado à Avenida Amélia Rosa, nesse trecho de quem vem da praia com sentido ao Maceió Shopping, que será interditado parcialmente, a informação que nós recebemos na manhã desta terça-feira. Todo mundo por aqui já tem máquina para poder realizar a escavação, já tem abrigo para os técnicos desta construtora iniciar a obra que daqui a pouquinho já vai começar a ser executada nesse trecho da Avenida Amélia Rosa. Imagens de Flávio Santos, nós da TV Mar Canal 25, seguimos continuando, acompanhando também essa obra de recuperação nas proximidades aqui do nosso estúdio. Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 25 na NET. Muito obrigada, Viderlan, pelas informações. Você que nos assiste já está sabendo, então, que a Casal já tomou as devidas providências e já vai começar a fazer essa obra aí para reparar este buraco. Olha só, vamos agora falar de um assunto sério que a gente sempre deve estar falando aqui na TV, enfim, todos os meios de comunicação. Olha aqui esses dados, tá, gente? Casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes são mais comuns do que nós imaginamos. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 70% das vítimas de estupro do país são menores de idade. E de acordo com os números do Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos e do Sistema Único de Saúde, mais de 120 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes foram registrados aqui no Brasil entre 2012 e 2015. Esses casos, eles equivalem a pelo menos 3 casos por hora de ataque, gente. É bem complicado, viu? E no dia 18 de maio, próxima sexta-feira, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o psicólogo Robson Menezes. Muito bom dia, Robson. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez aqui ao Bem Assim, já é de casa. Bom dia, Mara. Muito obrigado. Realmente já me sinto em casa. Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto tão sério. Esses dados, eles são até alarmantes, né, Robson? E a gente tem outros dados, inclusive. Cerca de 80% das situações de abuso são intrafamiliar. Sim. O abusador é uma pessoa participante da família. Quando não é o padrasto, o pai, o avô, o tio ou um irmão, é um amigo da família que tem acesso à criança ou adolescente. Um outro dado importante da BBC Brasil é que no Brasil,
ocorre uma denúncia de abuso sexual a cada 11 minutos. Quando a gente entende que acontece uma denúncia a cada 11 minutos e que as denúncias são ampla minoria dos abusos, porque é um crime silencioso, a gente entende, estima que a cada 3 minutos deve estar acontecendo um abuso sexual no Brasil hoje, né? Esse dado é um dado atual. Então, é um crime sem testemunha, é um crime que causa muita vergonha à família e que muitas vezes as famílias acabam escondendo esse crime para preservar a criança ou para preservar o agressor, que é uma pessoa da família, afastam o agressor, resolvem dentro da família, mas não caracterizam, oficializam a denúncia do crime. E, Robson, tem como identificar que uma criança, que um adolescente está sendo vítima de abuso sexual? Veja, é difícil falar assim, tem como identificar. Tem sinais comportamentais que são importantes a serem observados, que devem fazer com que o parente, o familiar, se observar esses sinais, ele se aproxime mais da criança. Não já vá pensando que há um abuso sexual infantil. O primeiro deles é que há uma mudança comportamental nas diversas instituições onde a criança estiver inserida. A criança muda o comportamento em casa, se torna uma criança mais agressiva, mais isolada, com um medo e uma ansiedade contínua. A criança passa a ter pesadelos, a criança passa a apresentar comportamentos violentos frente ao adulto. Na escola, a criança começa a apresentar desenhos com muita violência ou uma precoce sexualização. Na escola também, a criança normalmente apresenta baixo rendimento escolar. Então, a criança que tem um rendimento normal tem uma brusca queda de rendimento quando normalmente acontece isso. Na socialização com a criança, os comportamentos sexuais começam a se apresentar nas brincadeiras. Então, uma criança que começa a apresentar comportamentos de estimulação precoce sexual a outras crianças, ou convidar ou a falar sobre sexo, muitas vezes é uma criança que foi iniciada sexualmente, seja através de vídeos ou seja através de um contato físico. Então, uma coisa importante para os pais observarem é se há uma brusca mudança no comportamento da criança. Se há uma brusca mudança no comportamento da criança, esse pai precisa se aproximar da criança, conversar com essa criança para tentar coletar dela o que está acontecendo. E aí, é claro, né? Coletando, a partir daí, investigando, se sentindo seguro, é a hora de fazer a denúncia, de fazer o Disque 100. A gente pode falar que a escola, então, ela também tem uma parte fundamental, Robson, nesse processo de se descobrir se a criança, de entender esses sinais, enfim, também, é claro, de conversar com os pais, de falar, olha, pai, presta atenção nisso, fica mais atento. Tem esse papel? Tem. A escola é a segunda instituição, né? A primeira instituição é a família, a escola é o segundo espaço de socialização da criança. Então, normalmente, a professora, a educadora em sala de aula, ela percebe quando há uma mudança no comportamento da criança. E aí, normalmente, também ela alerta a coordenação pedagógica e essa coordenação pedagógica chama os pais. O que acontece muitas vezes é que a criança, quando é em especial na rede pública, ela passa despercebida frente àquela grande quantidade de crianças. E como o comportamento não é um comportamento de pirraça, é um comportamento de prostração, de melancolia, às vezes fica como se fosse uma doença, uma fragilidade. E aí a professora acaba não percebendo. E muitas vezes também, quando se percebe que há alguma coisa errada com a criança, os pais são convidados a ir à escola e eles não vão. Então, tem um outro fator. Às vezes a escola até percebe alguma coisa e às vezes a criança relata. Uma das principais pessoas a saber que está acontecendo um abuso é a professora. Porque a professora, como representação de segunda mãe, aquela que a mãe entregou para cuidar da criança, ela muitas vezes é uma pessoa de confiança da criança e a criança conta para essa professora e faz a denúncia para essa professora. Então, é bom para os pais também saberem fazer essa ponte, né? De ficarem unidos com a escola, de estarem sempre comparecendo. Quando os professores, quando a diretoria chamar, é importante ter essa assiduidade também, né, dos pais. Isso, exato. E é importante também para os pais também
né, entenderem, né, que quando a gente fala de um crime que acontece no Brasil com essa frequência toda, que é o segundo maior crime cometido com crianças no Brasil, né, perde apenas para abandono e negligência, o crime de violência sexual, que é algo que muitas vezes é silenciado, que a criança dificilmente relata, né? Se um professor bater numa criança, provavelmente ela vai chegar em casa e vai relatar. Mas se alguém fizer alguma coisa com a criança, normalmente faz em tom de ameaça ou em tom de sedução e, na maioria das vezes, a criança tem dificuldade de contar o que aconteceu. A criança ela é persuadida, né, a ficar ali na dela, vamos dizer assim, né, Robson? Então, eu desenvolvi um trabalho junto com a Delegacia de Combate a Crimes contra Crianças e Adolescentes do nosso estado, que fica ali no Jacintinho. Na época, a competente delegada era Bárbara Reis, firmou parceria conosco. A gente, enquanto instituição de ensino superior, fazia a avaliação das crianças, porque tinha uma pilha de processo enorme que estava aguardando um parecer de um psicólogo. Por quê? Porque foi feita a denúncia. Uma vez feita a denúncia, essa denúncia não volta, ninguém vai lá e retira a denúncia, e não havia provas físicas do abuso. Por quê? Porque o ato sexual não é necessariamente apenas a penetração. Então, às vezes, o sexo oral, às vezes, a participação em jogos sexuais, assistir vídeos pornográficos também é caracterizado como abuso sexual. E isso não deixa marcas físicas, deixa marcas psicológicas. E aí a gente recebia essas crianças para fazer uma perícia para tentar identificar se essas crianças tinham comportamental semelhante ao comportamental de uma criança que foi abusada. E aí, a partir daí, colocar no laudo se havia compatibilidade ou não para ajudar a juíza a tomar a decisão dela. E você até falou alguma coisa que é bastante interessante, porque muitas vezes a gente une o abuso sexual apenas com as marcas físicas, né, Robson? Nós, pessoas, às vezes a gente tem isso. E não é isso. O abuso ele vai muito além, não é? Do que apenas a penetração, o ato físico mesmo, Isso, né? exato. E aí, assim, ainda há de se entender que o dano psicológico que é causado é idêntico. Então, uma criança que foi abusada, e aí, assim, a gente tem o violentador, o estuprador, e a gente tem o abusador. O estuprador é aquele que a menina está passando, ele puxa ela para o mato e a violenta. O abusador, ou o pedófilo, como algumas pessoas chamam, que é o preferencial, aquele que gosta de se relacionar com crianças, dificilmente ele é violento. Normalmente ele é alguém que se aproxima, seduz, oferece vantagens, oferece premiações, ele cumpre etapas, ele não começa já com a relação sexual, ele inicia com carícias. É cativante. Isso. Né, então, muitas vezes, essa criança, ela se sente culpada porque ela permitiu, ela se sente culpada porque ela foi seduzida. Essa criança, ela não entende aquilo como um ato de violência. Então, a gente precisa entender que o abuso sexual nem sempre é encarado pela criança como um ato de violência. E as funções comportamentais vão mudar. A criança que é violentada apresenta um perfil comportamental, a criança que é seduzida apresenta um outro perfil comportamental, a gente tem o pedófilo, que é o preferencial, a gente tem o pseudopedófilo, que é aquele que não é preferencial, que é o abusador, que abusa de criança, que abusa de adolescente, que abusa de adulto, que é aquela pessoa que espera uma oportunidade para abusar, né? E aí a gente tem que estar muito atento, em especial para as mudanças bruscas de comportamento. São dois fatores que são muito determinantes. A mudança brusca do comportamento e a sexualidade precoce apresentada. Então, a criança começou a desenhar órgãos genitais, a criança começou a falar sobre coisas genitais, chegou uma queixa da escola porque a criança estava querendo que outras crianças tocassem nas genitais dela ou querendo tocar nas genitais de outras crianças, pode ser que isso esteja acontecendo porque fizeram isso com ela. Então, é importante iniciar um processo de coleta bem discreto e indireto junto dessa criança para que ela entenda que esses pais estão do lado dela e que eles não vão a julgar, que eles não vão a punir se aconteceu alguma coisa com ela. Então, são sinais que os pais eles precisam sempre estar em alerta. Você falou, foi ótimo você trazer esses conceitos, essas diferenças entre o abusador, entre o pedófilo, entre o estuprador. Você falou sobre o pedófilo, e aí quando a gente fala sobre pedofilia, também me vem muito à mente
a gente está nessa era da tecnologia, né? De que todo mundo tem acesso ao telefone, ao tablet, ao computador e principalmente as crianças. E esse acesso ele tem acontecido, na minha opinião, até de uma maneira muito precoce. Hoje eu vejo crianças de 2 anos que já estão aqui, ó, mexendo no tablet. E, enfim, tudo isso, né, vai evoluindo. Onde esses pedófilos também se encontram muito, né? Que é nessa área, na internet. Não é isso, Robson? A maioria dos pedófilos nunca vai cometer um crime de abusar sexualmente de uma criança. A maioria dos pedófilos tem a perversão, porém, ele vai se alimentar exclusivamente de conteúdos eróticos na internet. Porque por medo de cometer o crime. Então, existe uma rede de pedofilia muito forte, existe um acesso muito grande, né? Por mais que a Polícia Federal esteja sempre encontrando essas pessoas, esteja sempre derrubando esses sites, novos grupos surgem, novos sites surgem, e a gente vai entender que o pedófilo em si, esse criminoso sexual, é alguém que muitas vezes procura estar próximo da criança, escolhe profissões. Né? A gente viu agora recentemente no Fantástico, né, o caso do professor que trabalhava com crianças, né, e virou um grande escândalo da ginástica. Isso, né? Que é o treinador, né? Isso, exato. Isso é muito comum. Então, é comum que seja um professor, é comum que seja alguém que vai lá buscar as crianças em casa, que pega as crianças na van e leva. Então, é muito importante você buscar referência, você sempre entender com quem você está deixando seu filho, você buscar compreender qual é o nível de histórico que essa pessoa tem. Então, não confiar o filho a qualquer pessoa. Vai deixar uma criança numa creche, procure entender referências dos profissionais que atuam naquela creche, entender um pouco da história daquelas pessoas, para que você possa se prevenir, né? Se prevenir é compreender onde é que teu filho vai estar inserido e também olhar para dentro de casa, porque às vezes vem da pessoa que você menos desconfia. Então, a gente tem um quadro muito comum, né, do padrasto. Sim. E a gente tem um quadro muito comum do avô da criança que acaba abusando da criança. E é muito difícil, muitas vezes, para a mãe saber que o pai abusou da filha e expulsar esse pai de casa. E o grande problema do abuso é que, como é um crime, muitas vezes, que envergonha muito a família não quer fazer a denúncia que a menina foi abusada por acreditar que essa menina pode vir a ser desvalorizada, ou seja, social, as outras pessoas não vão querer se relacionar com ela, o menino não vai querer namorar com ela e casar com ela porque ela foi abusada por um tio. E os meninos, eles não querem denunciar que foram abusados para não caracterizar uma homossexualidade. Então, às vezes, o criminoso acaba ficando muitas vezes impune porque há um receio e uma excessiva proteção do nome e da imagem social que essa família tem. E a gente tem ainda um cenário de muita impunidade pós-denúncia. Então, às vezes, acontece a denúncia e muitas vezes esse agressor não é preso. Por quê? Porque existem muitas instâncias na justiça, o processo de comprovação é difícil, porque muitas vezes o sujeito não estava presente, não há uma comprovação, não tem uma câmera, ninguém flagrou, é a fala da criança, aí vai para a perícia não constata. Então, o que a gente tenta falar sempre para os familiares é zelar ao máximo, proteger ao máximo, se aproximar ao máximo, estar sempre conversando diariamente com o seu filho para entender o que está acontecendo. Estabelecer uma relação aberta, de confiança, de transparência com essa criança, para que ela sinta que ela pode falar com você qualquer coisa. Porque, normalmente, existem episódios que antecedem o abuso e que, se houver uma relação de abertura com essa criança, antes que aconteça o abuso, que alguém apareceu, conversou, ofereceu alguma coisa, essa criança já vai contar para esses pais. E aí me trouxe à memória a questão da negligência. A gente não pode ignorar, né, Robson, que tem muitos pais que são negligentes com seus filhos. É algo que precisa estar em atenção? Isso, exato. A gente tem hoje, na verdade, uma sociedade de terceirização, né?
Os filhos são muito terceirizados, porque todo mundo tem que fazer sucesso, porque todo mundo tem que ganhar dinheiro, porque todo mundo é muito profissional, tem 2 trabalhos, é um corre-corre danado. E aí todo mundo quer ter filho, mas ninguém quer ter o cuidado do filho. Então, assim, um relato que eu escuto muito, inclusive muitas vezes com muita tristeza, é que o período de férias das crianças é o período de trabalho dos pais. Por quê? Porque durante o período em que as crianças estão em aula, eles estão no colégio pela manhã, aí estão no reforço, estão no inglês, na aula de violão, eles passam o dia inteiro ocupados. Quando voltam para casa, ficam com a secretária? Isso, exatamente. Né? Nas férias, que é quando os pais realmente têm o contato com a criança, eles dizem, agora eu estou trabalhando. E aí, na verdade, assim, a responsabilidade paterna implica em acompanhamento, monitoramento, cuidado. Não basta dar todos os presentes do mundo, dar dinheiro, dar tudo, se você não tem tempo para dar. Porque quanto custa o tempo, né? Quanto custa uma hora? Pois é, vários questionamentos aqui. Robson sempre muito maravilhoso, trazendo um debate muito bom aqui para a gente. E eu queria voltar agora também um pouquinho sobre a questão do Fantástico, que a gente está aqui falando muito sobre criança, mas eu gostaria também de falar sobre os adolescentes. Robson, o Fantástico ele fez até uma matéria que foi bastante interessante, que era como se fosse um teste, em que um homem mais velho marcava um encontro com um adolescente, e aí ele chegava lá no shopping, na praça de alimentação, e aí eram 2 atores, né, que estavam ali encenando. A menina estava esperando esse rapaz, e quando ele chegava, ele era bem mais velho do que ele tinha dito para ela, que era pela internet. E aí o teste era como que as pessoas ao redor iriam reagir quando vissem aquela situação. Do cara chegar e falar, eu sou fulaninho, fulaninho, mas fulaninho me disse que tem 16 anos, você é bem mais velho do que ele. E aí, não foram todas as pessoas, é bom a gente sempre frisar isso, que foram lá e disseram, assim, fingiam que conheciam a menina, assim, fulaninha, conheço tua mãe, vem cá ficar aqui comigo, sabe, para tentar tirar. Então, assim, a gente vê hoje, a gente precisa falar da internet, não tem como, é um mundo tão aberto, com tantas possibilidades. E aí, às vezes, o perigo a gente está focando muito nas crianças, mas os adolescentes que são mais grandinhos, que já têm um pouco mais de consciência, também estão ali em perigo. Sim, e a lei determina que até 13 anos, 11 meses e 30 dias, o adolescente, né, que aos 13 anos a gente já chama adolescente, ele não consente relação sexual, ele não estabelece relação sexual. Mesmo que seja um namorado com uma menina de 13 anos, se há o ato sexual, há um crime acontecendo. Só há consentimento do ato sexual, consciência, a partir dos 14 anos de idade, entendendo que de 14 a 17 anos de idade ainda é menor de idade e não é responsável. Mas até 14 anos nem há o consentimento. Então, teve um caso, inclusive, de um rapaz que foi preso, e muito bem preso, passando uma viatura ali pelo Dique Estrada, ali na beira da lagoa, um carro caro parado, né? Lá, parado, aí a viatura pensou que era um carro roubado, parou. Quando parou, o cara, 60 anos de idade, com uma menina de 13 anos de idade, fazendo sexo oral nele. Preso. Aí, não, mas ela se ofereceu, eu dei o dinheiro a ela. Não importa, ela tem 13 anos. Não é ela tem 13 anos, ela não consente, ela não tem direito de vender o corpo dela. Está preso, foi preso em flagrante, não teve advogado no mundo que tirasse ele. Ainda bem. Por quê? Porque é um abusador sexual. Abusador, primeiro, da miséria da menina. Sim. E segundo, da inocência. Ah, mas aquela menina de 13 anos já tinha mantido relações sexuais com 20 outras pessoas. 20 criminosos. Porque ela não consente a relação sexual. Se ela tem 18 anos, 19 anos, 20, ela quer vender o corpo dela, no Brasil é livre. Não é permitido explorar a prostituição, mas a pessoa se prostituir no Brasil é livre. Agora, 13 anos é crime, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa ter uma ideia, ter uma compreensão que o adolescente ele tem uma legislação própria que fala sobre isso, né? E que os pais precisam ter muito cuidado, por quê? Porque, por mais que você tenha a ideia que teu filho está seguro porque ele está em casa, ele está no mundo. Está no mundo. Né? Ele estava em casa antigamente, que ele não tinha... Ele está em contato com qualquer pessoa do mundo, falando sobre o que ele quiser, entendeu? Então, existe um cenário hoje
em pleno desenvolvimento das relações cada vez mais online, e dessa formação, e da sedução, e da aproximação. Então, quem tem essa característica monta um perfil atrativo para aquele público, já pensa naquilo que vai conseguir. Segue essas pessoas. Isso, né? busca o público que tem o perfil. Então, eu vou dar um exemplo simples, né? O abusador sexual, que tem preferência por meninas de 12, 13 anos de idade, ele procura meninas da periferia, de baixa renda, que são meninas que normalmente almejam o sonho de ter um celular caro, de ter um bem que a família não pode dar a ela, e tentam seduzi-las com dinheiro. Então, o que a gente sabe de crime sexual, de pessoas que se aproximaram de meninas de 12, 13 anos e que a moeda de troca foi um celular, inclusive no interior, recentemente estourou, é absurdo. Porque a menina, ela entende assim, né? Eu vou conseguir realizar o meu sonho que a minha família não consegue me dar. E ele foi gentil comigo. Não, mas não foi. A menina nem acha que isso foi um crime. Por que ela não acha que foi um crime? Porque ele deu um celular a ela e ela deu uma coisa a ele, então ela consentiu. Mas ela não pode consentir, né? Aos 12 anos, 13 anos, ela não pode consentir. E aí a gente entra nessa luta, nessa cadeia, para estar reforçando todas essas informações que o Robson tem falado aqui, como também para conscientizar as pessoas, porque é inacreditável às vezes a gente para, olha assim, com tanta informação à disposição, mas ainda tem gente que não tem acesso, né, Robson? É verdade. Enfim, muito interessante esse bate-papo. Se a gente pudesse, ficava aqui o dia todinho. Vou precisar encerrar agora aqui com o Robson por causa da hora. Robson, muito obrigada. Eu queria fazer o seguinte, reforça as dicas para o pessoal de casa, para os pais, para as mães que estão nos assistindo, avós que cuidam também de seus netinhos, para eles terem cuidado, para eles ficarem atentos, para eles se atentarem a esses sinais, ficarem alerta em relação a esses sinais, que são os principais sinais que você falou aqui de um abuso sexual. Tá. A criança apresentou mudança comportamental, em especial brusca. Por exemplo, a criança que sempre teve dificuldade nas notas e foi mal um semestre, agora a criança nunca teve dificuldades na escola. Aí tem uma queda de rendimento brusca. A criança é criança sociável, agora é uma criança isolada. A criança era uma criança, às vezes, isolada e agora está sociável. Às vezes é o contrário. Por quê? Porque a criança era muito reservada, foi explorada sexualmente, aí agora ela ficou desinibida. E aí agora, inclusive, ela precocemente, ela se relaciona, agora tem namoradinho. Então, a mudança comportamental sempre chama atenção. Seja a mudança no índice de socialização da criança, seja a presença de violência ou a presença de genitais ou coisas sexuais no desenho da criança. A criança apresentando pesadelos, dificuldade de dormir, ansiedade excessiva, medo sem que haja nenhum motivo para que essa criança esteja apresentando esse medo. Então, um medo incomum, sem um fato. Eu não quero ficar sozinha. Por quê? Porque eu não quero e eu não consigo ficar sozinha. São sinais mais gritantes que devem ser explorados em conversas de aproximação, para que essa criança possa relatar se algo aconteceu com ela. E a denúncia, Robson? Como que ela pode ser feita? A denúncia, o melhor caminho ainda é o Disque 100 ou o Conselho Tutelar, né? Eles vão dar todas as orientações das etapas, vão se colocar ao lado, vão levar à delegacia e vão orientar acerca de todo o procedimento necessário a ser cumprido para que isso não continue acontecendo com essa criança e para que esse agressor também não venha agredir outras crianças. Vai dar todo o apoio, né? Isso, exatamente. Robson, contatos, redes sociais, pessoal que se interessou pelo tema ou até mesmo tem outras dúvidas e queira falar com você, como é que eles podem entrar em contato? Pode falar comigo pelo Instagram, pelo direct. O Instagram é Robson Menezes com Z, A-L. Pronto. Entra lá que você vai conseguir falar com o Robson. Robson, muito obrigada pela sua presença aqui no Bem Assim, por ter enriquecido a gente com tanta informação boa sobre esse assunto, para que a gente fique em alerta, para que a gente fique atento, para que a gente combata esse crime cada vez mais. Muito obrigada, viu? Forte abraço. Dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda, tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim, tem Gazeta Web, também vai ter culinária, tá muito bom, viu? Volto já já.